Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fada dos Livros. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Boa leitura! Capítulo 3. Espen vestia branco. Parecia um anjo. Ainda estávamos em Carolina, mas não havia ninguém por perto. Estávamos sozinhos, mas não sentíamos falta de ninguém. Espen fez uma coroa de ramos para mim e ficamos juntos. América! Irrompeu minha mãe, sacudindo-me até que eu acordasse. Ela acendeu a luz, ofuscando minha visão, e tive que esfregar os olhos para me adaptar. Acorde, América! Tenho uma proposta para você. Olhei para o despertador. Eram 7 e pouco da manhã, 5 horas de sono. Dormir mais, balbuciei. Não, querida, sente-se. Temos um assunto sério para discutir. Fiz um esforço enorme para me sentar. Minhas roupas estavam amassadas e meus cabelos se rebelavam para todos os lados. Minha mãe batia palmas, como se isso fosse acelerar o processo. Vamos, América, preciso falar com você. Eu me espreguicei 2 vezes. O que é? Perguntei. Você precisa se inscrever na seleção. Acho que daria uma princesa excelente. Era cedo demais para aquilo. Mãe, sério. Eu suspirei enquanto lembrava minha promessa a Espen na noite anterior, de que ia pelo menos tentar. Mas agora, à luz do dia, não estava muito certa de que queria me submeter àquilo. Sei que você é contra, mas pensei em um acordo para você mudar de ideia. Apurei os ouvidos. O que ela tinha a oferecer? Seu pai e eu conversamos ontem e decidimos que você já está madura o bastante para trabalhar sozinha. Você toca o piano tão bem quanto eu e com um pouco de esforço vai ficar perfeita no violino. E a sua voz, bem, se você quer minha opinião, não há melhor na província. Sorri, um pouco grogue de sono. Obrigada, mãe, de verdade. Acontece que eu não dava tanta importância a trabalhar sozinha. Não entendia como isso seria um incentivo. Mas não é só isso. Você pode pegar seus próprios trabalhos, ir sozinha e ficar com metade do que você ganhar. Ela disse meio que fazendo uma careta. Arregalei os olhos. Mas só se você participar da seleção. Minha mãe sorriu. Ela sabia que assim me ganharia, embora eu achasse que ela esperava um pouco mais de resistência da minha parte. Mas como eu poderia resistir? Eu já ia me inscrever mesmo e ela dava a chance de eu ganhar um pouco mais de dinheiro só para mim? Você sabe que o máximo que posso fazer é me inscrever, certo? Não tenho como garantir que eles me sorteiem. Eu sei, mas não custa tentar. Nossa, mãe, balancei a cabeça, ainda chocada. Tudo bem, preencho hoje o formulário. É sério o negócio do dinheiro? Claro que é. Cedo ou tarde você ia trabalhar sozinha mesmo? E vai ser bom para você ser responsável por seu próprio dinheiro. Só não se esqueça da família. Ainda precisamos de você. Claro, mãe. Como esquecer todas as broncas? Dei uma piscadinha para ela e ela riu. O acordo estava feito. No banho, tentei digerir tudo o que tinha acontecido em menos de 24 horas. Preencher aquele simples formulário me garantiria o apoio da família, faria Espen feliz e me ajudaria a guardar dinheiro para me casar com ele. Eu não me preocupava tanto com dinheiro, mas Espen fazia questão de fazer uma poupança para o casamento. A parte burocrática custava caro e queríamos fazer uma festinha para a família depois da cerimônia. Eu imaginava que não demoraríamos muito para juntar a quantia necessária assim que tomássemos a decisão, mas Espen queria mais. Talvez ele acreditasse que não ficaríamos sempre apertados, agora que eu ia trabalhar mais. Depois do banho, penteei os cabelos e me maquiei o mínimo possível para comemorar. Então, abri o armário e me vesti. Não havia muito o que escolher. Quase tudo era bege, marrom ou verde. Eu tinha uns vestidos melhorzinhos,
para as apresentações, mas já estava bem fora de moda. Era assim, não tinha o que fazer. Os 6 e 7 quase sempre vestiam jeans ou outro tecido grosseiro. A maior parte dos 5 usava roupas simples, já que os artistas a cobriam com um avental e as cantoras e bailarinas só precisavam estar bem vestidas para as apresentações. As castas superiores usavam calça caqui ou jeans de vez em quando para mudar o visual, mas sempre de um jeito que elevava o tecido a um novo patamar. Como se não bastasse ter tudo o que queriam, ainda transformavam nossas necessidades em artigos de luxo. Vesti um short caqui e uma blusinha verde, de longe as melhores roupas que tinha para usar durante o dia, e me olhei no espelho mais uma vez antes de descer para a sala. Eu me sentia linda. Talvez fosse só empolgação influenciando meus olhos. Minha mãe estava na mesa da cozinha com meu pai cantarolando. Os dois me encararam algumas vezes, mas nem seus olhares foram capazes de me perturbar. Fiquei um pouco surpresa ao pegar a carta. A qualidade do papel era impressionante. Eu nunca tinha posto as mãos em algo assim. Espesso e levemente texturizado. O peso do papel me deixou atônita por uns instantes. Lembrava-me das grandezas daquilo em que eu ia fazer. 2 palavras pipocaram na minha cabeça. E se? Mas eu espantei esse pensamento e pus a caneta no papel. Era tudo bem simples. Preenchi o nome, idade, casta e informações de contato. Também tinha que complementar peso, altura e cor de cabelo, olho e pele. Fiquei muito satisfeita ao escrever que podia falar 3 idiomas. A maioria das pessoas falava pelo menos 2, mas minha mãe fez questão de que aprendêssemos francês e espanhol, já que essas línguas ainda eram usadas em algumas partes do país. Isso também ajudava na hora de cantar. Havia músicas lindas em francês. Era preciso informar também a escolaridade e o que variava muito, porque apenas os 6 e 7 estudavam em escolas públicas, onde se seguiam anos escolares oficiais. Eu já tinha quase completado os estudos. Na seção Habilidades Especiais, incluí canto e todos os instrumentos que tocava. Você acha que a capacidade de dormir até tarde conta como habilidade especial? Perguntei a meu pai, fingindo estar indecisa. Sim, pode colocar aí. E não se esqueça de escrever que consegue comer um prato em 5 minutos. Ele respondeu. Eu ri. Era verdade. Eu praticamente engolia a comida. Ah, vocês dois. Por que não me anota aí que você é completamente desalmada? Explodiu a voz da minha mãe na sala. Eu não podia acreditar que ela estivesse tão brava. Afinal, tinha conseguido exatamente o que queria. Olhei para meu pai com um ar de interrogação. Ela só quer o melhor para você. É isso. Ele se reclinou na cadeira, relaxando um pouco, antes de começar a trabalhar em uma encomenda para o fim do mês. Você também, mas nunca fica assim nervoso, comentei. Mas sua mãe e eu temos ideias diferentes sobre o que é melhor para você. Ele disse, e um sorriso brilhou em seu rosto. Puxei a boca do meu pai, tanto na aparência quanto na tendência a dizer coisas inocentes que depois me causavam problema. O temperamento era da minha mãe, mas ela era melhor na hora de segurar a língua quando o assunto era importante. Eu não. Como aquele momento. Pai, se eu quisesse me casar com um 6 ou um 7 e eu amasse muito, você ia deixar? Meu pai apoiou a caneta na mesa e concentrou o olhar em mim. Tentei não estragar nada na minha expressão. Seus olhos pareciam pesados, cheios de dor. América, se você amasse um 8, eu deixaria que se casasse com ele. Mas você precisa saber que o amor às vezes acaba com o peso da vida de casado. Ia ser ainda pior se você não pudesse sustentar seus filhos. O amor nem sempre sobrevive nessas circunstâncias. Ele pegou minha mão, procurando meus olhos com os dele. Tentei esconder minha preocupação. Mas o que mais me importa é que você seja amada.
Você merece isso. E eu espero que se case por amor e não por número. Ele não podia dizer o que eu queria ouvir. Que eu de fato me casaria por amor e não por número, mas me deu um pouco de esperança. Obrigada, pai. Tenha calma com a sua mãe. Ela está tentando fazer a coisa certa. Ele beijou minha mão e foi trabalhar. Suspirei e voltei à ficha de inscrição. Tudo aquilo me dava a sensação de que nem se passava pela cabeça da minha família que eu tinha vontade própria. Isso me chateava, mas eu sabia que não ia poder deixar isso claro no futuro. Vontade era um luxo que não poderíamos ter. Éramos movidos à base de necessidades. Peguei o formulário preenchido e fui levá-lo para minha mãe, no quintal. Ela estava sentada fazendo a barra de um vestido, enquanto May fazia a lição de casa. Espen costumava reclamar da rigidez dos professores na escola pública, mas eu duvidava que eles superassem minha mãe. Ela estava de férias, meu Deus. Você fez mesmo? May perguntou agitando os joelhos. Com certeza. Por que mudou de ideia? Mamãe pode ser bem convincente quando quer, respondi marcando bem as palavras. Mas minha mãe não sentia nenhuma vergonha de ter me subornado. Podemos ir ao departamento de serviços provinciais assim que você estiver pronta, mãe. Ela deu um sorrisinho. Essa é a minha garota. Pegue suas coisas que a gente já vai. Quero que a sua carta seja uma das primeiras. Fui pegar a bolsa como minha mãe mandou, mas estanquei no quarto de Gerald. Ele estava olhando fixamente para uma tela de pintura vazia. Parecia frustrado. Fazíamos um rodízio de opções com ele, mas nunca dava certo. Bastava ver a bola de futebol gasta em um canto ou um microscópio usado que recebemos como pagamento em um Natal para ficar óbvio que ele não tinha jeito para a arte. Sem inspiração hoje, hein? Perguntei entrando no quarto. Ele me olhou e balançou a cabeça. Talvez devesse tentar a escultura, que nem cota. Você tem mãos para isso. Aposto que se sairia bem. Não quero esculpir nada, nem pintar, cantar ou tocar piano. Quero jogar bola, ele exclamou, chutando o carpete velho do quarto. Eu sei, e você pode por diversão. Só que precisa achar uma arte em que seja bom para ganhar dinheiro. Então vai poder fazer os dois. Mas por quê? Ele choramingou. Você sabe o motivo. É a lei. Mas não é justo. Gerald jogou a tela no chão, o que levantou uma nuvem de poeira, que logo foi embora pela janela. Não é culpa nossa se nosso bisavô ou sei lá quem era pobre. Eu sei. Parecia mesmo irracional limitar as opções da vida com base na ajuda que os seus antepassados deram ao governo. Mas as coisas eram assim. Talvez devêssemos apenas dar graças por estarmos seguros. Acho que era o único jeito de as coisas funcionarem naquele tempo, completei. Ele ficou calado. Dei um suspiro, peguei a tela do chão e a coloquei de volta no lugar. A vida era assim, e ele não podia simplesmente chutá-la. Você não precisa deixar seus gostos de lado, mas você quer ajudar a mamãe e o papai crescer e casar, certo? Perguntei cutucando a barriga dele. Gerard botou a língua para fora, fingindo estar com nojo, e nós dois rimos. América! Minha mãe gritou lá de baixo. Por que você está demorando tanto? Estou indo! Gritei de volta. Sei que é difícil, querido, mas as coisas são assim, está bem? Prossegui olhando para Gerald. Eu sabia, porém, que aquilo não estava bem. Nem um pouco. Minha mãe e eu andamos até o departamento local. Às vezes a gente pegava um ônibus para ir a lugares muito distantes ou para trabalhar. Era chato chegar à casa de um dois todo suado. Eles já nos olhavam de um jeito estranho sem isso. Mas o dia estava bonito e a caminhada não era assim tão longa. Obviamente não éramos as únicas que queriam entregar a inscrição o mais rápido possível. Quando chegamos lá, a rua em frente ao departamento de Carolina já estava lotada de mulheres.
Na fila havia um monte de meninas do bairro esperando para entrar. Cada uma delas tinha mais 3 ao seu lado, e a fila já se estendia até a metade do quarteirão. Todas as garotas da província iam se inscrever. Eu não sabia se ficava assustada ou aliviada. Magda! Chamou alguém. Tanto eu como minha mãe nos viramos ao som do nome dela. Cília e Camber estavam caminhando até nós junto com a mãe. Ela devia ter tirado o dia de folga. Suas filhas usavam a melhor roupa que tinham e estavam bem arrumadas. Não era muito, mas elas ficavam bonitas com qualquer roupa. Como Aspen, Camber e Cília tinham os mesmos cabelos escuros e o mesmo sorriso do irmão. A mãe deles sorriu para mim e eu sorri de volta. Eu a adorava, só conseguia falar com ela de vez em quando, mas era sempre simpática comigo. E eu sabia que não era porque eu estava uma casta acima. Já tinha visto a mãe deles dar roupas que não serviam mais nos seus filhos a famílias que não tinham quase nada. Ela era uma pessoa generosa. Oi, Lena. E como vocês estão, meninas? Cumprimentou minha mãe. Bem, responderam elas em uníssono. Vocês duas estão lindas, eu disse enquanto jogavam dos cachos de Cília para trás. Queremos ficar bem bonitas para a foto, afirmou Camber. Foto? Perguntei. Sim, disse a senhora Langer em voz baixa. Eu estava limpando a casa de um juiz ontem. Parece que o sorteio não é bem um sorteio. É por isso que eles tiram fotos e pegam um monte de informações. Qual a importância de saber quantas línguas você fala se é tudo aleatório? Achei estranho, mesmo. Pensava que toda a informação ia ser usada depois do sorteio. Parece que a notícia vazou. Olhe para os lados, está cheio de garotas produzidas. Passei os olhos pela fila. A senhora Langer tinha razão. E a diferença entre quem sabia e não sabia era bem clara. Logo atrás da gente, havia uma moça, com certeza uma sete, ainda com as roupas de trabalho, as botas cheias de lama. Provavelmente não iam sair na foto, mas não havia como esconder o pó no avental. Um pouco mais atrás estava outra sete, ostentando seu cinto de ferramentas. O melhor que posso dizer sobre ela é que seu rosto estava limpo. No extremo oposto, uma moça tinha feito um coque e deixaram uns fios encaracolados caindo no rosto. A garota ao lado dela, claramente uma 2 pelas roupas, tinha um decote do tamanho do mundo. Outras tinham tanta maquiagem que para mim mais pareciam palhaços. Mas pelo menos elas estavam tentando. Minha aparência era razoável, mas eu não tinha me produzido como as outras garotas, como a sete. Eu não sabia que tinha que me preocupar com isso. De repente, comecei a tremer de ansiedade. Mas por quê? Parei e refleti sobre a situação. Eu não queria aquilo. Então, não estar bonita era bom. Eu ficaria pelo menos um ponto abaixo das irmãs de Aspen. Elas tinham uma beleza natural e aquele pouquinho de maquiagem as deixava ainda mais adoráveis. Se Camber ou Cília ganhassem, toda a família subiria na escala. E a minha, com certeza, não ia se opor se eu me casasse com alguém da um, mesmo que não fosse o príncipe. Minha ignorância, na verdade, era uma dádiva. Acho que você tem razão, minha mãe disse. Aquela menina está arrumada para uma festa de Natal, completou rindo. Mas eu sabia que ela odiava estar em desvantagem. Não sei por que algumas garotas exageram tanto. Olhe para a América. Ela está tão linda. Fico contente por você não ter ido nessa linha, disse a senhora Langer. Eu não tenho nada de especial. Quem me escolheria perto de Camber ou Cília? Pisquei para as duas, que sorriram. Minha mãe também deu um sorriso, mais forçado. Ela devia estar dividida entre ficar na fila ou me obrigar a correr para casa e trocar de roupa. Não seja boba. Toda vez que Aspen volta para casa depois de ter ajudado o irmão, ele diz que a família Siggy passou 2 vezes na fila do talento e da beleza. Verdade? Que gentil! Murmurou minha mãe. É mesmo, eu não podia querer um filho melhor. Ele é muito companheiro e trabalha duro.
e vai fazer uma moça muito feliz algum dia, comentou minha mãe sem dar muita atenção à conversa. Ela ainda estava analisando a concorrência. A senhora Langer olhou ao redor. Cá entre nós, acho que ele já tem alguém em mente. Gelei. Não sabia se fazia algum comentário ou não. Tinha medo de dar uma resposta que me entregasse. Como ela é? Minha mãe quis saber. Embora estivesse planejando meu casamento com um completo estranho, tinha tempo para a fofoca. Não sei direito. Ele não me apresentou ninguém. Só acho que ele está de olho em alguém, porque parece mais feliz ultimamente. Ela respondeu radiante. Ultimamente? Pensei. Faz quase 2 anos que Espen e eu nos encontramos. Por que só ultimamente? Ele fica assoviando. Foi a contribuição de Cília para o assunto. É, e também canta, concordou Camber. Canta? Perguntei espantada. Pois é, confirmaram as duas em coro. Então ele está mesmo com alguém, palpitou minha mãe. Quem será? Aí você me pegou, mas deve ser uma moça ótima. Ele tem trabalhado muito, mais do que o normal, e guardado dinheiro. Acho que está tentando economizar para o casamento. Não consegui segurar meu gritinho de empolgação. Para minha sorte, todos acharam que era só por causa das notícias. Nada me deixa mais feliz, prosseguiu a senhora Langer. Mesmo que ele ainda não esteja pronto para contar quem ela é. Espen está sorrindo. Dá para notar a alegria dele. As coisas ficaram tão difíceis para nós desde que perdemos Henrique. E ele assumiu muitas responsabilidades. Qualquer garota que o faça feliz já é uma filha para mim. É uma moça de sorte. Espen é um garoto maravilhoso, observou minha mãe. Eu não podia acreditar. A família estava sempre tentando fazer o dinheiro durar até o fim do mês, e Espen guardava uma parte por minha causa. Não sabia se dava uma bronca ou um beijo nele. Eu não tinha palavras. Ele ia mesmo me pedir em casamento. Era tudo o que eu conseguia pensar. Espen, Espen, Espen. Fiquei na fila, cheguei ao guichê, assinei os papéis confirmando que as informações eram verdadeiras e tirei a foto. Antes de encarar o fotógrafo, sentei na cadeira e balancei os cabelos, 1 ou 2 vezes para que ficassem com vida. Acho que nenhuma garota em Ilha estava mais sorridente do que eu. Capítulo 4. Era sexta-feira. O jornal oficial de Ilha começava às 8. Ninguém era oficialmente obrigado a ver, mas era burrice não fazer isso. Até os 8, os mendigos, os andarilhos, achavam uma loja ou uma igreja que pudessem acompanhar o noticiário. E com a data da seleção se aproximando, o jornal oficial era mais que uma obrigação. Todo mundo queria saber como caminhava o assunto. Você acha que eles vão anunciar as ganhadoras hoje? Indagou May, enfiando uma porção de purê na boca. Não, querida. Todas as selecionáveis têm 9 dias para entregar o formulário. Provavelmente só vamos saber daqui a 2 semanas. A voz de minha mãe estava calma, como não ficava havia anos. Ela estava totalmente tranquila, satisfeita por ter me conseguido algo que queria de verdade. Ah, não aguento esperar, exclamou May. Ela não aguentava esperar? Era o meu nome na urna. Sua mãe me contou que vocês passaram um bom tempo na fila. Fiquei surpresa por meu pai querer entrar na conversa. Pois é, eu não esperava tantas meninas. Não sei por que vão dar mais 9 dias. Juro que todo mundo na província estava lá. Meu pai deu uma risadinha. Foi divertido analisar as concorrentes? Nem quis saber disso, respondi com sinceridade. Deixei esse trabalho para a mamãe. Ela confirmou com a cabeça. Eu analisei mesmo, não pude evitar, mas acho que a América estava bem, ajeitada, natural. E de verdade, querida, você é linda. Se eles forem mesmo olhar as fotos em vez de sortear uma moça, você vai ter mais chances ainda. Não sei, tentei tirar o corpo fora.
Tinha uma garota com tanto batom vermelho que parecia estar sangrando. Talvez ela faça o tipo do príncipe. Todos riram. Minha mãe continuou comentando as roupas que chamaram a atenção dela. May bebia suas palavras, ao passo que Garrett dava uns sorrisos entre uma colherada e outra. Às vezes era fácil esquecer que a vida em casa ficara mais estressante quando Garrett começou a entender o mundo ao seu redor. Às 8, todos nos juntamos na sala. Meu pai em sua cadeira, May no sofá perto da mamãe, com Garrett no colo e eu esparramada no chão. Ligamos a TV no canal da rede pública, o único pelo qual não era preciso pagar, de modo que até os 8 poderiam vê-lo se tivessem TV. O hino nacional tocou. Pode parecer meio bobo, mas sempre adorei o hino. Era uma das músicas que eu mais gostava de cantar. O retrato da família real surgiu na tela. No alto do palanque estava o rei Clarkson. Seus conselheiros sentavam-se ao lado e a câmera se focalizou. Parecia que haveria uma porção de anúncios naquela noite. No lado esquerdo da tela estavam a rainha e o príncipe Maxon, com roupas elegantes, sentados no trono, com um ar nobre e importante. "É o seu namorado, América!" me anunciou, e todos riram. Observei Maxon. Talvez ele fosse bonito, ao seu modo, mas não era nem pouco parecido com Aspen. Seu cabelo tinha uma cor meio mel e seus olhos eram castanhos. Ele tinha uma cara de verão, o que muita gente deveria gostar. Seu cabelo batido estava em perfeita ordem e a roupa se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Só que Maxon ficava travado demais naquela cadeira, parecia tenso. Seus cabelos brilhantes eram perfeitos demais, seu terno sob medida estava engomado demais. Era mais uma pintura que uma pessoa. Cheguei a ter pena da garota que ficasse com ele. Aquela devia ser a vida mais chata que alguém poderia imaginar. Concentrei a atenção na rainha. Ela parecia calma. Também estava sentada, mas não de um jeito frio. Então, eu me dei conta de que ela, ao contrário do rei e do príncipe, não tinha sido criada no palácio. Era uma gloriosa filha de ilha. Talvez antes tivesse sido alguém como eu. O rei estava falando, mas eu tinha que perguntar. "Mãe", sussurrei para não distrair meu pai. "Sim." "A rainha, o que ela era? Quer dizer, de que casta?" Minha mãe viu meu interesse e abriu um sorriso. 4. Uma 4? Ela tinha passado a infância trabalhando em uma fábrica ou em uma loja, talvez em uma fazenda. Eu imaginava como teria sido a vida dela. Será que tinha uma família grande? Provavelmente não tinha que se preocupar com comida. Será que suas amigas ficaram com inveja quando ela foi escolhida? Se eu tivesse amigos de verdade, será que eles ficariam com inveja de mim? Que besteira! Eu não ia ser sorteada. Comecei a prestar atenção nas palavras do rei. Esta manhã, outro ataque na Nova Ásia comprometeu nossas bases, deixando as tropas em um número pouco inferior ao do inimigo. No entanto, estamos confiantes de que os recrutas do mês que vem chegarão com um moral elevado e renovarão nossas forças. Eu odiava a guerra. Infelizmente, nosso país era jovem e tinha que se defender de todo mundo. Talvez não sobrevivêssemos a outra invasão. Após o rei nos informar do recente ataque a um campo rebelde, a equipe de economia anunciou a situação da dívida do país e o chefe do comitê de infraestrutura informou que em 2 anos começariam a trabalhar na reconstrução de inúmeras estradas. Algumas delas estavam abandonadas desde a Quarta Guerra Mundial. Por fim, a última pessoa, o mestre de cerimônias, subiu ao palanque. Boa noite, senhoras e senhores de ilha. Como sabem, enviamos pelo correio os formulários para a seleção. Acabo de receber o primeiro lote de inscrições e tenho o prazer de anunciar que milhares de lindas ilhanas já deixaram seu nome nas urnas para a seleção.
Ao fundo, em um dos cantos, o príncipe mudou de posição na cadeira. Será que estava suando? Em nome da família real, quero agradecer-lhes por seu entusiasmo e patriotismo. Com um pouco de sorte, comemoraremos no ano novo o noivado do nosso amado príncipe Maxwell com uma encantadora, talentosa e inteligente filha de Ilha. Os conselheiros ali sentados aplaudiram. Maxwell sorriu, mas não parecia à vontade. Quando as palmas cessaram, o mestre de cerimônias prosseguiu. É claro que teremos muitas horas de programação televisiva para conhecer as jovens da seleção, incluindo especiais sobre a vida no palácio. Não podemos imaginar ninguém melhor que o nosso Greville Fadaway para nos guiar durante esses dias tão emocionantes. Outra salva de palmas, mas bem menor. Ela partiu da minha mãe, do meu pai e de mim. Greville Fadaway era uma lenda. Fazia mais ou menos 20 anos que ele comentava os desfiles da Festa da Gratidão, os shows de Natal e qualquer outro evento realizado no palácio. Nunca vi uma entrevista com membros da família real ou com pessoas próximas a eles que não tivesse sido feita por Fadaway. América, talvez você conheça Greville, minha mãe cantarolou. Lá vem ele, festejou May agitando os braços delicados. De fato, ali estava Greville entrando em cena com seu terno azul engomado. Ele devia ter quase 50 anos, mas continuava afiado. Conforme caminhava pelo palco, a luz refletia no broche de lapela, produzindo um brilho dourado semelhante ao das notas fortes nas minhas partituras de piano. Boa noite, Ilha! Quero dizer que é uma grande honra participar da seleção. Que sorte a minha! Vou conhecer 35 belas mulheres. Qualquer idiota gostaria de ter meu emprego, disse piscando para uma câmera. Mas, antes de conhecer estas adoráveis damas, lembrando que uma delas será nossa nova princesa, tenho o prazer de conversar com o homem do momento, o príncipe Maxwell. Após essa deixa, Maxwell caminhou pelo palco acarpetado até 2 cadeiras preparadas para ele e Greville. O príncipe esticou a gravata e ajeitou o terno, como se precisasse ficar ainda mais arrumado. Ele apertou a mão de Greville, sentou-se na frente dele e pegou o microfone. A cadeira era alta o suficiente para Maxwell poder apoiar os pés na barra entre suas pernas. Ele parecia muito mais informal assim. É um prazer revê-lo, Alteza. Obrigado, Greville. O prazer é todo meu. A voz de Maxwell era tão empolgada como o resto. Ele emitia ondas de formalismo. Eu torci o nariz só de pensar em ficar na mesma sala que ele. Em menos de um mês, 35 mulheres vão se mudar para sua casa. Como você se sente? Maxwell riu. Para ser honesto, é um pouco estressante. Imagino que haja muito mais barulho em casa com tantas convidadas, mas mesmo assim estou ansioso para que esse dia chegue. O senhor perguntou ao seu querido pai como ele conseguiu lançar uma esposa tão linda em sua época? Tanto Maxwell como Greville olharam para o rei e a rainha. A câmera focalizou no casal de mãos dadas, trocando olhares e sorrisos. Parecia verdadeiro, mas não dava para ter certeza disso. Na verdade, não. Como você sabe, a situação na Nova Ásia é cada vez mais preocupante. Nosso trabalho juntos é mais militar. Não sobra tempo para falar de mulheres. Minha mãe e May deram uma gargalhada. Talvez a situação fosse um tanto cômica. Nosso tempo está acabando. Gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Como seria a mulher perfeita para você? Maxwell recuou um pouco na cadeira. Tive a impressão de que seu rosto ficou vermelho. Para ser franco, não sei. Acho que essa é a melhor parte da seleção. Não haverá 2 mulheres iguais no concurso, nem em beleza, nem em personalidade. Ao longo do processo, conhecendo todas e conversando com elas,
Espero descobrir o que quero, disse o príncipe sorrindo. Obrigado, Alteza. Ótima resposta. Julgo falar por todos em Ilha ao lhe desejar a melhor das sortes. Greyville estendeu a mão para outro cumprimento. Obrigado, agradeceu Maxon. A câmera demorou um pouco para cortar a imagem. Vimos o príncipe olhar para os seus pais como se perguntando se tinha dito a coisa certa. A tomada seguinte era um close no rosto de Greyville, de modo que não pude saber a resposta do casal real. Receio que tenhamos chegado ao fim da transmissão de hoje. Obrigado por assistir ao Jornal Oficial de Ilha. Até a semana que vem. Era isso. Uma música começou a tocar e os créditos da equipe apareceram na tela. América e Maxon estão namorando, cantou May. Joguei uma almofada nela, mas não pude conter o riso. O príncipe era todo duro e caladão. Era difícil imaginar alguém feliz ao lado de um cara tão sem graça. Passei o resto da noite tentando ignorar as provocações de May, até finalmente poder ficar a sós no quarto. Ficava inquieta só de pensar em estar perto de Maxon Shreve. As cutucadas da minha irmã ficaram em minha cabeça a noite inteira. Custei a pegar no sono. Foi difícil identificar de onde vinha o barulho que me acordou, mas logo que abri os olhos, inspecionei o quarto no mais absoluto silêncio, para o caso de alguém estar lá. Toque, toque, toque. Voltei lentamente a cabeça para a janela. Lá estava Espen, sorrindo para mim. Saí da cama e fui até a porta, na ponta dos pés, para fechá-la e passar a chave. Voltei para a cama, destravei a janela e abri com cuidado. Um calor que nada tinha a ver com o verão subiu por meu corpo assim que vi Espen pular a janela e cair na minha cama. O que você veio fazer aqui? Sussurrei, sorrindo na escuridão. Eu precisava ver você, ele disse com os lábios próximos do meu rosto, enquanto me envolvia em seu abraço e me fazia deitar ao seu lado da cama. Tenho tanta coisa a dizer, Espen. Shhh, não diga nada. Se alguém ouvir, estamos perdidos. Quero só olhar para você. Obedeci. Fiquei lá, quieta, imóvel, enquanto Espen me olhava nos olhos. Uma vez satisfeito, ele começou a roçar o nariz no meu pescoço e nos meus cabelos. Suas mãos subiam e desciam pelas curvas da minha cintura. Senti sua respiração cada vez mais ofegante, e algo nisso me atraía. Seus lábios próximos do meu pescoço começaram a me beijar. Minha respiração acelerou, não pude evitar. Subiram pelo meu queixo até a minha boca. O único jeito de silenciar meus suspiros. Enrosquei-me no corpo dele e a umidade da noite e nossos abraços apertados nos cobriram de suor. Um momento roubado. Por fim, os lábios de Espen diminuíram o ritmo, embora não tivesse a mínima vontade de parar. Mas tínhamos de ser espertos. Se aquilo fosse mais longe e deixasse para trás qualquer prova, acabaríamos na cadeia. Era outra razão porque todos se casavam jovens. Era uma tortura esperar. Tenho que ir, ele sussurrou. Mas eu quero que você fique. Meus lábios estavam na orelha de Espen e pude mais uma vez sentir o cheiro de seu sabonete. America Singer, um dia você vai dormir nos meus braços todas as noites e acordar todas as manhãs com os meus beijos e algo mais. Mordi os lábios só de pensar. Mas agora preciso ir. Estamos abusando da sorte. Suspirei e afrouxei os braços. Ele tinha razão. Eu te amo, América. Eu te amo, Espen. Esses momentos secretos bastavam para me dar forças para enfrentar tudo o que estava por vir. A decepção da minha mãe por eu não ter sido escolhida, o esforço para ajudar Espen a juntar dinheiro, a confusão que explodiria quando ele pedisse minha mão ao meu pai e todas as outras batalhas que enfrentaríamos depois de casados. Nada disso importava, desde que eu estivesse com Espen.